Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Não custa nada, galera, é de graça. Estamos crescendo aos poucos e sua ajuda é fundamental. 86% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão inscreva-se e nos ajude a crescer. Alcides Edgardo Gija Pereira, nascido em Montevidéu, no dia 22 de dezembro de 1926, foi um jogador uruguaio que jogava como ponta-direita. Celebrizou-se como o iluminado que fez o gol do título do Uruguai sobre o Brasil em pleno Maracanã na Copa do Mundo de 1950. Era um dos mais inexperientes uruguaios, tendo estreado pela seleção havia apenas 2 meses. Veloz, habilidoso, grande cabeceador e de chute forte com ambas as pernas, também marcou em todos os jogos daquela edição, ficando em terceiro na artilharia. Ele era o último jogador ainda vivo do Maracanazo, vindo a falecer exatamente no aniversário de 65 anos daquela partida. Curiosamente, Gija jamais jogou dentro do Uruguai pela seleção uruguaia, apenas no exterior. Ele teria disputado também a Copa de 54, mas a Roma, clube que defendia na época, não o liberou. Ele jogou também pela Itália, terra de suas raízes, e pela Azzurra poderia também ter disputado a Copa de 58, mas o país não se classificou. É considerado um dos uruguaios de maior sucesso no futebol italiano, abaixo somente de Edinson Cavani e Juan Alberto Seafino. Embora marcado por um único gol e por ser o primeiro a marcar gols em todos os jogos de uma Copa do Mundo FIFA, sendo igualado depois por Gasfontaine e Jairzinho, o outro único que conseguiu também ser campeão, como uruguaio, Gija não fez tantos gols na carreira, notabilizando-se mais por participar das jogadas do que por concluí-las. Ao todo, foram 110 gols contabilizados. Era filho de uma uruguaia, Gregória Pereira, com um argentino proveniente da cidade de Tucumã, Felipe Alfonso Gija. Teve como irmãos, Ulisses, Rubem, Lilian e Nélida, todos uruguaios. A família torcia pelo Peñarol, o que chegou a impedir Gija de aceitar a oferta para defender aos 13 anos o rival nacional no basquetebol, outro esporte que apreciava. Decidido a jogar futebol, seu primeiro time fora da várzea foi o Sudamérica, onde foi inscrito como amador em 44, após ser levado ao clube por um de seus irmãos. A contragosto do pai, abandonou o curso de mecânica na Universidade Técnica do Uruguai. Gija viria a se casar com Clara Rodrigues, com quem teve 2 filhos, Arcádio Alcides e Lilian. Gija posteriormente tornou-se viúvo, veio depois a casar com a afro-uruguaia Beatriz Massuí. Em toda a carreira, jogou pelo Sudamérica, Atlanta por empréstimo, Peñarol, Roma e Milan. Desligado do Milan em 62, apenas em 64 ele voltou ao Uruguai. De início, suas partidas eram beneficentes, destinadas a arrecadar fundos para hospitais infantis. Foi então convidado a defender o Danúbio, jogando pelos alvinegros até 66. O clube foi 7º colocado nas 2 primeiras temporadas com Gija e 5º na outra. Após nova pausa de 1 ano, o ponta-direita retornou ao Sudamérica para um último ano de carreira, em 68. Gija morreu em 16 de julho de 2015, devido a uma parada cardíaca. Ele faleceu enquanto assistia à reprise da partida entre Internacional e Tigres, pela Copa Libertadores da América. Um dia depois da morte, seu corpo foi velado no Palácio Legislativo do Uruguai e em seguida foi enterrado no cemitério do Buceo em Montevidéu, ao lado de ex-companheiros da Copa de 50. Ele morreu exatamente no dia do aniversário de 65 anos do Maracanazo, do qual era o único jogador sobrevivente, coincidências que reforçaram sua lenda perante o público. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira dessa lenda do futebol uruguaio, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo Peñarol. Campeonato Uruguaio, 49-51. Pela Roma. Faís Cup, 1961. Pelo Milan. Campeonato Italiano, 1962. Pelo Uruguai. Copa do Mundo, 1950. Prêmios individuais. FIFA World Cup All-Star Team, 1950. Golden Foot, 2006. Hall da Fama da Roma, 2014. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.